Virgem, eu fiz uma outra introdução que era pra Virgem, mas deu 5 minutos na introdução, daí eu falei, não vou postar assim. Sacanagem com a galera, tipo, ficar ansioso pela sua leitura e eu passei 3 minutos falando de mim. Então, eu tô acendendo a vela mais uma vez. Velinha vermelha, ela não tá querendo ficar acesa ali por causa da janela. Eu vou colocar ela do meu lado. Vai ficar aqui, tá bom? Vamos lá, Virgem. The Light Seers Tarot, Virgem Agosto. O julgamento. Tá. O que mais? Sete de ouros. O que mais? A alta sacerdotisa. O eremita no fundo do maço. Caramba. 5 de ouros. Nossa, que profundo. Como é que eu vou descrever isso? Sabe o que eles estão pontuando, geminiano? Isso aqui vai parecer bem profundo e filosófico, porque é uma mensagem espiritual, tá? Não é uma mensagem... Olha, até minha vela tá meio nervosa aqui. Não é uma mensagem de alerta, não é uma mensagem sobre o mundo micro, sabe? O foco é uma mensagem macro, tá? Lá do outro plano. Enfim. Deixa eu colocar o celular no mudo aqui, peraí. Pra não atrapalhar o rolê. Mas o que eu vejo? How you can use gym equipment for your mobility routine? O julgamento, 7 de ouros e a alta sacerdotisa. As suas ações, aquilo que você faz com a sua vida, está sendo julgado. Entende? No plano superior. Eles sempre, né? A gente tá sendo assistido, a gente sabe disso. Ah, ninguém tá vendo, alguém tá vendo. Alguém tá vendo. Alguém viu que você jogou a bituca do cigarro na rua. Alguém viu que você jogou o papelzinho de bala na rua. Alguém viu. Alguém viu. Então, eles estão dizendo aqui, essa carta, ela fala muito por si só. Olha a imagem dela. Eles estão vendo vocês fazerem isso. Entendeu? Porque eu falei que isso ia parecer um pouco mais filosófico. É difícil você transformar em didático uma coisa que é genuinamente filosófica, sabe? Que é ali uma intenção espiritual. Então, como é que eu vou explicar a espiritualidade para as pessoas? Não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se sente, é uma coisa que se faz, sabe? Porém, né, acho que Virgem, melhor do que eu, é realmente um signo que sabe levar esse direcionamento. O que é ser uma pessoa realmente espiritualizada? É em cada pequena ação do dia a dia, eu cuidar do meu corpo, eu cuidar das pessoas à minha volta, eu saber o que eu tô fazendo, para onde eu tô indo, saber respeitar os limites das outras pessoas, saber respeitar, antes de tudo, o meu próprio limite e construir de pequenas ações uma nova realidade, uma realidade que eu gosto de ver, uma realidade que eu gosto de viver. Porque às vezes a realidade que você vivia antes não era agradável e você precisou se retirar. E uma vez que você precisa se retirar de uma realidade que é um inferno, você não aceita viver em uma realidade que não é exatamente aquilo que você quer. Entende? E eu não tô falando aqui de uma situação que, nossa, então eu vou manipular as pessoas ao meu redor para ser o que eu quero que elas sejam. Não.
eu vou simplesmente me afastar, né, de pessoas que não condizem com o que eu gosto de fazer e me aproximar de pessoas que condizem, que eu não tenho que mudar as pessoas, eu tenho que me mudar delas às vezes. E tá tudo bem, só quer dizer que aquele ciclo fechou, não quer dizer que são pessoas boas ou ruins, entende? Os ciclos, eles mudam, é normal. Mas por que eu trouxe essa reflexão com vocês? Porque tem uma coisa muito espiritual mesmo, assim, nessas suas pequenas atitudes. Parei de conversar com fulano, sem briga nem nada, assim, só dois adultos muito ocupados, cada um na sua. Só que o quê? Fulano gostava de tomar uma a mais e eu não gosto, né? Ou fulano gosta de. Fulano não se importa de fazer exercício e essas coisas, e eu gosto, então eu prefiro ficar com pessoas que são mais compatíveis comigo. Né? Às vezes a pessoa não gosta de falar de filosofia, de espiritualidade, eu adoro. Então, qual que é o sentido de me colocar nessa situação se antes de tudo eu tenho que ter respeito por mim? É importante você ser leal às pessoas à sua volta, é importante você ter, né, amigos confiáveis, pessoas com quem contar, é importante. E às vezes a gente não vai estar na mesma frequência, tá tudo bem. A gente continua se amando, entendeu? Mais importante do que tudo ainda vai ser sempre você respeitar a sua existência, respeitar o que é que você está fazendo com a sua vida. Você não precisa estar, você não pode estar cercado de pessoas que não te aceitam como você é. Quem que tem que lidar com os problemas de você ser como você é? Você, não é? Então, pra que conviver com um monte de gente que não vai ter que carregar a sua cruz e ainda julga ela, taca pedra em você enquanto você carrega? Ah, por favor, né? É uma questão assim de princípios, né? De ter a sua base muito bem construída, saber muito bem quem você é, pra não deixar ninguém te humilhar, pra não deixar ninguém sequer te desrespeitar, sentir que pode te desrespeitar e ficar tudo bem, entendeu? Não ser passivo em situações de vulnerabilidade, em situações de agressão, não ser passivo é um ato de amor próprio. Porque se o outro vem me machucar, eu não posso deixar. Se eu deixar que o outro me machuque, eu tô respeitando o outro e desrespeitando a mim mesmo. Então, se o outro me machuca, meu irmão, vai sair daqui humilhado, entendeu? Eu não vou falar mais nada sobre isso, mas às vezes é muito gostoso você ver uma pessoa que vem com tudo, assim, no ódio, dá uma em você e você só coloca um espelho na frente e fala, irmão, o seu inimigo é você mesmo, não sou eu. Porque, né, como eu já conversei com algumas pessoas, eu sou uma pessoa espelho. Principalmente por esse dom de cartomancia, a fotografia, né, em si. Eu faço essa leitura de energias, que também é o que eu faço com as pulseiras. Porque o que acontece? Eu leio a energia. O que é a magia? É você fazer a leitura da energia. Isso aqui é energia. Tá vendo o fogo subindo? É energia. Ele tem um centro, que é o pavio, e desse centro ele emana a energia do fogo, né, para cima, que às vezes dança com a energia do vento. São energias. E quando você ou manipula ou lê energias, você tá se conectando a esses pequenos fios, assim, que contam as energias das pessoas. Não, eu ia parar aqui pra pensar no meu raciocínio, mas vamos lá. Ok. Quando você faz essa leitura de energias das pessoas, tanto no tarô quanto na fotografia, acontece muita resistência, tá? É uma consciência que eu tô pontuando muito esses dias, mas porque a gente chegou num ponto também que precisa ter essa conversa mais séria, tá? Como eu falei, eu tenho atendido muitas pessoas, eu tenho visto muitos casos, e tem situações que eu preciso agir. Eu tenho que tomar ações como profissional, principalmente vendo coisas muito complicadas ali acontecendo. Enfim. Mais uma vez, por que eu entrei tão profundo nessa questão em relação ao virginiano, né? O virginiano que tá aqui nessa mesa comigo hoje,
ou já compreendeu na íntegra o que significa a energia, ou está no caminho para aprender. Não foi à toa que eu dei uma aula super avançada de magia aqui para vocês, que, pô, sabe, é magia introdutória, não é todo mundo que sabe isso aqui, não. Então, tenho certeza de que vocês sabem, entendeu? Porque esse 7 de ouros, além de uma carta de colheita, tá me chamando muito a atenção essa é a magia que ele faz com as mãos para crescer a semente se tornar uma árvore e raiz, entendeu? Ele tá fazendo magia, ele tá utilizando o quê? Os recursos dele, né, os ouros dele aqui, para que cada raiz se fortaleça e forme a sua planta, né, a sua árvore. E eu realmente sinto vocês fazendo isso, sabe? Como uma aqui não tem outra palavra senão magia mesmo, porque vocês estão recebendo o chamado, entendeu? Vocês estão sendo orientados, a sua intuição tá te falando, aquela pessoa ali, a sua intuição tá te falando, aquela situação ali, e você está ouvindo, você está honrando isso que você tá recebendo, entendeu? Então, assim, virginiano, chegou num ponto em que, além de tudo, não é mais só receber, tá? Então, por que que eu trouxe isso pra vocês? Como pessoa que trabalha diretamente com a energia, eu sinto que tem 3 etapas, né? A etapa que você compreende o que você tá fazendo, você é palpável, mas ainda não é visual. Depois tem a etapa visual, que você começa a perceber que toda essa ciência, ela realmente existe. Ela não é balela. Olha que loucura! Não é nem balela e nem, como que chama? Tem uma palavra fútil, como algumas pessoas fazem parecer. A magia, ela é real e ela é palpável, sabe? Tem formas de você provar o quanto ela é real. E aí, quando você percebe realmente isso, você aprende sobre ela. E aí você estuda, e olha, estude mesmo, tá? Porque daí você passa por essas fases de a manutenção, a técnica, o sentir, a intuição, que você começa a ver que dá certo. Depois você vai pro visual, para você conseguir enxergar além. E aí entra a parte que me toca. Quando eu aprendi a fazer isso aqui, gente, é muito importante pra mim, porque isso aqui também é magia. É a magia da presença, sabe? Eu comecei costurando várias coisas, mas quando você está presente, porque isso aqui é costurado, tá vendo? Uma miçanga é costurada na outra. Então é uma etapa. Dura muito isso aqui pra fazer. Eu tô já há 15 dias fazendo essa pulseira e ainda tô na metade dela, entende? Então vai uns dias aí até terminar. E aí que você entende que a vida é mais ou menos assim. E aí você tem o quê? Um mês, vamos considerar um mês, 30 dias. O que que eu vou fazer desses 30 dias? Como eu vou cuidar do meu corpo? Como eu vou cuidar da minha vida? Como eu vou cuidar das pessoas ao meu redor? Como eu vou fazer todos esses elementos funcionarem dentro do caldeirão? E para onde eu vou direcionar esse foco, essa magia, esse conhecimento? Nossa, que leitura. Tirou meu fôlego, assim. E é isso, essa é a dica que eu dou pra vocês, né? Que chega no final, você pode tomar soluções. Entende? Quando você tem essas 3 visões. A visão mais de perto, a visão mais do sentir, da intuição, a visão do ver mesmo, conseguir descrever o que você tá vendo, e o de solucionar esses problemas. A vida fica um pouquinho mais fácil. Caramba. Ai, eu adoro, assim. Já encontrei. É que é um pouco difícil, né? Você encontrar pessoas que estão nesse nível. Não vou mentir pra vocês, não. É bem difícil, vocês sabem disso. Se você tá nesse nível, você sabe disso. Sabe que muitas vezes a gente precisa ficar quieto antes que a pessoa se confunda com o que a gente tá falando e tudo isso volte, tipo, sabe, vire contra a gente. Então, parabéns por ter conseguido alcançar esse nível também. Não é pra. Quer dizer, deveria ser pra todo mundo, mas infelizmente ainda não é, né? Não é todo mundo que tá desperto
a ponto de ouvir a espiritualidade que existe dentro de você mesmo. Então, parabéns aí. E que esse caminho seja incrível, tão incrível para vocês quanto tem sido para mim. Eu adoro. E é isso, virginianos. A mensagem de hoje, para além de um direcionamento, foi um parabéns. Foi um parabéns. Não acho que tenha mais nada para tirar aqui, que saiu bem claro. Nossa, mas eu acho que eu tirei 3 cartas só, hein? Quanta coisa. Quando a mensagem vem, ela vem. De novo! A alta sacerdotisa, o rei de copas e a justiça. E a lua. Nossa. Eles estão falando aqui que suas águas internas, elas vão silenciar, entendeu? É como se alguns traumas que existem em você ainda existissem, ainda reverberassem muito no seu caminho, sabe? Tipo, vou fazer algum tipo de expansão, mas aí eu me recordo lá da minha adolescência, quando um monte de pessoas falavam que não acreditavam em mim, isso me machucava muito, e aí eu dou uma recuada, sabe? Mais ou menos isso, uma coisa bem sutil aqui que estava acontecendo, que você percebeu que estava acontecendo, vai parar. Isso aqui vai... É como se fosse um presente por você né, ter conseguido alcançar aí. Você vai alcançar também um outro patamar de paz, de tranquilidade em estar seguindo o seu caminho para você trilhar ele com ainda mais confiança. É como se você fosse receber uma ferramenta, não um presente, uma ferramenta de um superpoder aí para você voar mais alto. É isso, virginianos. Que leitura! Então tá bom. Mais informações estarão na descrição do vídeo. Eu deixo um link, né, com todos os meus links, que acho mais fácil. E aí nesse link você encontra o meu WhatsApp, você encontra o meu Instagram, você encontra o filme que eu produzi, você encontra o curta que eu produzi, você encontra os meus 2 sites. Tem coisa pra caramba, eu tenho uma indústria do entretenimento nesta internet, tá bom? É isso, estou fazendo turismo online com todos vocês. Voltamos com Notícias da Selva. Esqueci de contar, gente, Notícias da Selva voltou. Dá até um negócio. Notícias da Selva voltou. Diferente, mudado, mas voltou. Não tá mais com o domínio noticiasdaselva.com. Mas o link ainda existe, te leva ainda pro site que Moá construir. E você pode jogar jogos lá, você pode assistir filmes, você pode assistir uma leitura do seu signo, você pode tirar uma carta, você pode misturar poções, tem tanta coisa que você pode fazer, tem inclusive aulas de ciência, de física, de química, tem um monte de coisa incrível, até mesmo o primeiro curso que eu dei de magia, que é a Jornada dos Guardiões, ainda tá lá. Então, se você quiser fazer um curso sobre energia, eu acredito que por essa leitura aqui, ele é bem introdutório para vocês. Vai contar muita coisa que você já sabe. Mas se quiser fazer, tá lá. Ou se um dia você quiser ensinar magia para alguém, mas você não sabe como ensinar, manda a pessoa para mim. Tá lá no site, é só ela aprender, que eu já ensinei essa parte que vocês já entenderam, mas nem todo mundo entende, tá bom? E é isso. Um beijo. Amo vocês.